pessoal, vamos prosseguir resolvendo então as questões da prova do metrô. Essa aqui é a questão 24 e a gente vai utilizar a relação de transformação para resolver essa questão aí. Então a nossa questão 24 aí diz que um transformador ideal tem 200 espiras no enrolamento primário e 40 espiras no enrolamento secundário. Se o seu primário for aplicado a tensão de 120 volts, a tensão do secundário será igual a... Bem, então nossa questão aí trata de relação de transformação, tá? É esse tipo de conhecimento que a gente precisa ter para resolver essa questão e para lidar com os transformadores no dia a dia. O transformador que está sendo apresentado na questão é esse aí, tem um transformador mais comum, é um transformador de alimentação, então a gente entra com um valor de tensão no primário e recebe um valor de tensão no secundário, tá? Só que esse valor depende da relação das espiras, ele tem um valor maior ou menor nesse secundário. O transformador ele usa um princípio de indução eletromagnética, que foi muito estudado e desenvolvido por dois pesquisadores, dois cientistas do passado, que foram Joseph Henry e Mike Faraday, que graças a esses dois cientistas foi possível, então, com esse conhecimento, desenvolver posteriormente aí os transformadores. Neste vídeo da internet aí, a gente pode ver então como funciona um transformador. Tá? A gente tem então essa bobina que representa a bobina secundária do transformador e o ímã seria o primário do transformador. Tá? Uma vez que a gente coloca esse ímã dentro e puxa, a gente faz variar o campo magnético que induz uma tensão no secundário, no caso a bobina aí do experimento. Tá? A representação de um transformador, a mais comum que a gente tem é essa aí. Tá? Então a gente tem o lado primário aqui, que é onde vai ter ligado ao lado da fonte, e o secundário, onde vai ter ligado ao lado da carga. Tá? A gente pode reparar aí que o primário ele possui mais espiras. Tá? A gente normalmente tá? Tem uma maior tensão no primário, então por isso a gente possui uma menor corrente. Tá? No secundário é o inverso, por ter uma tensão menor, a gente acaba tendo uma corrente maior. Porque a potência que entra num transformador, em tese, é a mesma potência que é entregue no secundário, tá, desse transformador. Então, para a gente conseguir manter a mesma potência com tensões diferentes, a corrente tem que variar. Se a tensão é maior, a corrente é menor. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí como é que funciona a leitura, né, como que a gente trabalha com esse transformador aí. Então no nosso transformador aí a gente tem então a aplicação de tensão no primário, essa tensão vai gerar uma corrente, tá? E essa corrente passando pelas espiras do primário gera um campo magnético como se fosse o ímã do experimento anterior. Essas linhas de força cortam as espiras do secundário, gerando uma tensão no secundário. Tá? Caso a gente insira aí uma carga nesse secundário, a gente vai ter então também uma corrente no secundário. Que valor de tensão a gente vai ter no secundário, né? Isso depende muito da relação de espiras que a gente tem no transformador. Então, para a gente conseguir fazer a conversão então, de uma tensão do primário para uma tensão do secundário, a gente depende de uma relação de espiras. Tá? Mais espiras para menos espiras, a gente tem um transformador rebaixador e o inverso, tá? A gente tem um transformador elevador. Todo esse conjunto aí serve para quê? A gente tem uma potência que entra no primário e ela é transmitida para o secundário, fazendo a modificação dos valores de tensão e, consequentemente, o valor de corrente também. Bem, nesse processo aí da gente então transferir a potência que está no primário do transformador para o secundário, ocorrem algumas perdas. Tá? Entre elas a gente tem a esterese e as correntes de Foucault. As duas são perdas conhecidas como perdas no núcleo do transformador. A esterese é o quê? Quando as cargas que estão desalinhadas nesse núcleo, uma vez que você passa o campo magnético sobre esse núcleo, você alinha essas cargas. Quando o campo magnético, as linhas do campo magnético vão reverter a posição, né, vão passar num outro sentido, elas precisam então, elas acabam invertendo essas cargas aí, e isso aí consome uma certa energia, tá? Isso gera um pouco de aquecimento, e isso é conhecido como perda por esterese. Nós temos também as correntes de Foucault ou correntes parasitas. Tá? Quando você passa o campo magnético sobre o núcleo, isso aí gera uma diferença de potência, consequentemente a gente tem uma circulação de corrente que, caso não fosse laminado o núcleo, seria muito elevado. Então esse é o motivo de você ter o núcleo do transformador laminado, tá? Para redução essas correntes parasitas. Existe também nos transformadores também é colocado um pouco de material semicondutor para minimizar essas correntes parasitas aí. Então essas duas são as principais perdas no núcleo.
Já nos enrolamentos, nós temos dois tipos de perdas principais aí, que são conhecidos como perdas no cobre. Então a gente tem aí as perdas por efeito Joule, né, que é todo material condutor apresenta uma resistência à passagem da corrente. Então ao passar corrente nesse condutor, a gente vai ter um aquecimento e vai perder potência por efeito térmico. A gente também tem um tipo de perda que é a dispersão do fluxo magnético. O núcleo ele está no trafo para isso, para a gente conseguir fazer com que o máximo de linhas de campo magnético do primário atinjam o secundário transferindo potência. Porém, nem todas essas linhas conseguem circular por esse núcleo e a gente acaba tendo uma dispersão dessas linhas e, consequentemente, uma perda na transferência de potência do primário para o secundário. Então, todas essas perdas devem ser consideradas aí quando for feito um cálculo mais complexo no transformador. Tá? Então, se você vai projetar um transformador, é necessário que você conheça todas essas perdas envolvidas. Porém, a nossa questão, como pode ser visto aí, ela menciona transformador ideal. O transformador é um equipamento de alto rendimento, né? A maior parte deles é acima de 90% da potência que entra no primário, a gente tem no secundário. Então, para coisas mais simples do dia a dia aí, a gente pode considerar então que o transformador ideal é o quê? Que ele não tem nenhuma dessas perdas, então a potência que vai entrar no primário vai ser igual à potência que a gente vai ter aí no secundário. Então a gente tem aí a seguinte relação, né, que a tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário, e a corrente do secundário que é igual à corrente do secundário sobre a corrente do primário aí. Já é possível agora a gente resolver a nossa questão a questão de número 24. Vamos dar uma olhada no quais eram os valores aí. Então, a questão 24 aí estava apresentando então 200 espiras no primário, no secundário 40 espiras e a tensão de entrada desse transformador é 120 volts, certo? Então, a gente não vai utilizar aí as correntes, né? A gente pode esquecer elas nessa questão. Então, é só a gente agora fazer a conta. 200 por 40 dá 5. A gente isola a tensão que a gente quer saber, a tensão do secundário, 120 por 5 dá 24 volts. Então a resposta aí dessa questão é a letra A. Espero que eu tenha ajudado aí, a gente se vê no próximo vídeo. O canal Concurso agradece.